Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre medidas de dispersão, especificamente do desvio padrão. Eu sou o professor Tony e trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Então, nosso objetivo hoje vai ser conceituar, interpretar e calcular as medidas de dispersão, a variância e o desvio padrão. Resolver situações problema envolvendo dados e informações estatísticas. Você já viu que nas medidas de tendência central, os dados são analisados em torno de um valor médio, ou da média. Mas, e os dados que ficam espalhados numa distribuição de frequência? Como analisar o grau dessa variação? Então, no vídeo de hoje, a gente vai trabalhar exatamente para ver qual é o grau de dispersão que acontece em relação à média, do valor maior e do valor menor. A gente vai vendo, porque às vezes a mesma média de duas séries de dados vão ter dispersões muito grandes, apesar de dar o valor da média. E a gente às vezes precisa fazer essa comparação. A variância e o desvio padrão vão possibilitar a gente verificar qual é essa dispersão que vai acontecer. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância que a gente viu no último vídeo, o qual facilita a interpretação dos dados que é expresso na mesma unidade. Se eu estou trabalhando com a altura, o desvio padrão, a altura em centímetros, o desvio padrão também vai ser em centímetros. Se eu estou trabalhando a massa dos alunos, por exemplo, a média vai ser massa em quilogramas e o desvio padrão também vai ser massa em quilogramas, porque daí eu estou comparando duas grandezas com a mesma unidade. Já na variância não é a mesma unidade, porque ela vai ser ao quadrado, lembram, né? Então, relembrando aqui, a média aritmética é a somatória de todos os valores dividido pelo N, tá? Se eu estou trabalhando numa distribuição de frequência, daí eu tenho que lembrar que a média vai ser a média aritmética ponderada, que daí eu tenho que levar em conta também o peso de cada uma das frequências. E a variância, que vai ser o valor daquele ponto menos a média elevado ao quadrado, a soma de todos os desvios médios dividido pela somatória. Relembrando, onde o xi pode ser também o valor médio de uma distribuição de frequência onde eu tenho intervalo de confiança. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos lá. Desvio padrão, então, é capaz de identificar o erro em um conjunto de dados, caso quiséssemos substituir um ou mais valores coletados pela média aritmética. Por exemplo, eu fiz lá o valor da média e observei que tem um valor muito discrepante. Eu posso tomar uma decisão ali de retirar aquele valor, porque aquele valor está influenciando na análise dos dados. Às vezes é possível fazer isso dentro de uma pesquisa sem comprometer a pesquisa em si. Isso vai depender de caso para caso, mas isso vai facilitar bastante. Quem vai possibilitar isso é exatamente o desvio padrão. O desvio padrão aparece junto com a média aritmética, informando quão confiável é esse valor. É um valor apresentado da seguinte forma: média aritmética, x, mais ou menos o desvio padrão. Tenho certeza que vocês já viram alguma peça ou uma lâmpada, um equipamento que diz assim, ó, uma lâmpada lá, por exemplo, de um projetor multimídia. A duração dele média é 3.000 horas funcionando, um desvio padrão de 200 horas. O que significa? Que a maioria das lâmpadas vão durar entre 2.800 e 3.200. Então, é o valor da média menos o desvio, valor da média mais o desvio. É uma medida muito utilizada em peças, para durabilidade de equipamentos e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho como exemplo uma tabela que representa a pesquisa da altura de alunos de uma determinada turma. Nós vamos calcular o desvio padrão dessa unidade. Então, aqui eu tenho a tabela em intervalos de classe. Então, o que eu vou precisar fazer? Primeiro, eu vou precisar calcular exatamente o valor médio de cada um dos intervalos, aonde eu somo
o limite superior do intervalo mais o limite inferior e divido por 2. Encontrei aqui na nossa tabela o valor médio. Agora vamos calcular a média aritmética. O valor médio daquela primeira coluna aqui, vezes 2. 162 vezes 5, 168 vezes 8, 174 vezes 6, 180 vezes 4, que é o que está aqui no numerador. Dividido pelo quê? Pela somatória DFI, que é no caso 25. Fazendo as operações, deu 4.230 dividido por 25, portanto, a média aritmética desses valores deu 169,2 a altura dos alunos. Agora nós vamos calcular o desvio padrão. Para isso, eu primeiro preciso calcular os desvios. Aqui nós estamos colocando na tabela, porque isso daqui vocês podem fazer numa planilha eletrônica, então facilita se vocês utilizarem já organizar. Então eu vou fazer, para calcular o desvio, xi menos a média, então eu vou pegar esse valor aqui, que é o valor médio, menos o valor da média, e calculamos cada um dos desvios ali. E agora eu vou colocar na formulazinha da variância. Cada um daqueles valores que eu coloquei, fiz a diferença entre o valor médio e a média, temos eles aqui. E os pesos correspondentes, que seriam quantas vezes eles representam aquele desvio. Então, 2 vezes esse, 5, 8, 6 e 4, dividido pela somatória, que é 25. Fazendo as operações matemáticas, deu 1.224 dividido por 25. Portanto, a variância, 48,96. Como eu quero saber o desvio padrão, eu vou pegar e vou tirar a raiz quadrada do valor da variância. Raiz quadrada de 48,96, portanto, o desvio padrão deu 6,99. O que significa isso? Que a maioria dos alunos vai estar entre 1,69 m mais esse valor ou menos esse valor, que vai ser o intervalo exatamente ali da maioria das medidas que a gente vai ter. Tranquilo? Agora vamos praticar isso daqui. No quadro a seguir, que é esse quadro aqui, está representado o consumo diário de gasolina em litro dos carros de 3 motoristas de aplicativo, em um período de 4 dias. Determine o desvio padrão de consumo dos carros desses motoristas de aplicativo. Bem, aqui nós temos o consumo em litros de cada um deles de segunda a quinta-feira. Nós não sabemos os quilômetros, mas essa medida ali vai possibilitar dizer quem teve menos desvio, ou seja, menos variação em relação aos dias considerados. Tranquilo? Então, o que a gente vai precisar para poder calcular o desvio padrão de cada um deles? Calcular a média entre eles, depois a variância e depois o desvio do motorista A, B e C. Vou dar um tempinho para vocês resolverem, um tempo grande, porque esse daqui é um exercício mais longo, e voltamos para conferir os resultados.
E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim. Deu um pouquinho de trabalho, né? Ele é um exercício trabalhoso. Por isso, no futuro, todos esses cálculos aqui a gente pode utilizar ferramentas que facilitam, por exemplo, como uma planilha eletrônica. Então, primeira coisa que a gente precisou fazer foi o quê? A média. Então, vamos calcular a média do motorista A, que nós vamos somar cada um dos 4 valores e dividir por 4. Então, motorista A, 20,5. O motorista B, somando os valores, deu 13,5. E o motorista C deu 18,5. Então, nesse momento, a gente não pode falar exatamente ainda das médias, mas a gente vai analisar exatamente as variâncias. Vamos calcular cada uma das variâncias. Então, pegamos lá da tabela, do primeiro, 25 menos a média, 17 menos a média e assim sucessivamente. Cada um deles elevado ao quadrado e dividido pelas 4 medidas que a gente tem. Nós encontramos a variância aproximadamente do primeiro motorista de 58,25. Da mesma maneira, vamos fazer com o motorista B. O primeiro lugar da tabela, menos a sua média, elevado ao quadrado e assim sucessivamente, encontramos uma variância de 31,25. E do terceiro motorista, a mesma coisa, a variância 74,75. Agora vamos achar o desvio padrão de cada um deles aqui. O desvio padrão do primeiro deu, tirando a raiz quadrada, 7,63 litros. Do segundo, 5,59 litros. E do terceiro, 8,64 litros. Ou seja, o motorista B teve um consumo mais regular, em torno da média, pois o seu desvio padrão é menor. Ou seja, esse motorista, vamos dizer, está sabendo controlar melhor o pé ali, não está chamando muito o acelerador ali, ainda mais no preço do combustível como está hoje, né? Temos que saber um belo aproveitamento. Nesse caso, o motorista B teve um valor muito mais regular. Agora, o exercício 2, que vocês vão treinar. Um treinador, em um treinamento de salto em altura, os atletas realizaram 4 saltos cada um. As marcas obtidas pelos 3 atletas estão aqui, atleta A, B e C. Qual deles teve a melhor média? Então, um tempinho para vocês resolverem isso e já voltamos a conferir.
Nesse exercício, pessoal, só quis que vocês relembrassem a média, que no próximo a gente vai ver qual que tem o melhor desvio padrão aí, o menor desvio padrão. Então vamos verificar aqui. Então as 4 medidas de cada um deles, vamos fazer o cálculo das médias. Então a média do atleta A soma todos os seus saltos e divide por 4, deu 1,51 m. Do atleta B, 149,5 centímetros e do atleta C, 150. Nesse caso aqui, quem obteve a melhor média foi exatamente o atleta A. Muito fácil, né? Mas vamos ver o exercício 3. Vamos continuar, vai ser uma continuação desse exercício, a hora onde é os mesmos 4 atletas e eu quero saber qual deles teve melhor regularidade, ou seja, o desvio padrão menor. Então nós temos as 4 medidas e agora a gente já tem as médias que a gente acabou de calcular no exercício anterior. A média do atleta A, 1,51 m, do atleta B, 149,5 e do C, 150. Vou dar um tempinho para vocês calcularem o desvio padrão para a gente ver qual deles teve a melhor regularidade. Já voltamos. E aí, galera, agora a gente vai exatamente num exemplo prático aqui, num exercício prático, a gente vai dar uma ideia melhor exatamente do conceito importante da aula, que é o desvio padrão. Então aqui a gente já tinha os valores da média, então agora a gente pega cada um deles, pegamos o primeiro salto a menos a média, elevamos ao quadrado, segundo salto menos a média, elevando ao quadrado, terceiro menos a média e o quarto menos a média elevado ao quadrado, todos eles elevado ao quadrado dividido pelo número total, que é 4 saltos, obtivemos que o desvio padrão do primeiro deu 14,01. Agora vamos calcular do segundo.
o desvio padrão aqui deu 14,01. Do segundo agora, fizemos a mesma coisa, o desvio padrão deu 2,7. E o terceiro, fizemos a mesma coisa, o desvio padrão deu 6,4. Então, fizemos a variância, deu 41, tiramos a raiz quadrada da variância, 6,4. Então, portanto, chegamos à conclusão que o atleta B foi mais regular, pois o seu desvio padrão é menor, que é aproximadamente 2,7, enquanto do C deu 6,4 e do outro deu 15. Então, portanto, a gente viu a maior regularidade no atleta B. Os conceitos exatamente dessas medidas de dispersão fazem com que a gente possa melhor interpretar os dados, que são extremamente importantes. Nesse vídeo a gente falou das medidas de dispersão, hoje especificamente relembramos a variância e trabalhamos com o desvio padrão. Espero que vocês tenham gostado e até breve.